vetor campo elétrico resultante em P nos casos A e B indicados. No caso A, a gente tem aqui duas cargas positivas, né, dentro de um triângulo equilátero. É um triângulo porque tem três lados, é equilátero porque todos os lados têm o mesmo tamanho, D. Tá? As duas cargas têm exatamente o mesmo valor, mais que é 10 a menos 6C, 10 a menos 6 coulombs, e a distância é 0,3 metros, o valor do D. Tá? Ele quer saber o campo elétrico resultante no ponto P. A gente fez uma questão semelhante, só que para a força elétrica, não para o campo elétrico. Vai ser muito parecido, tá? E a gente vai responder mais uma vez por ser a mais difícil, né? Que envolve uma soma de vetores e que não acontece na mesma direção, tá? Aqui já é também muito parecido, duas cargas positivas, o mesmo valor, tá? Só que aqui está todo mundo na mesma direção, ok? Então vamos tentar responder esse exemplo aqui. Eu vou tentar fazer um modelo para a gente, no nosso quadro, para a gente poder ver como é que vai ficar. Então, passando para o quadro, o que a gente tem? A gente tem a questão P36, ela que a gente vai tentar responder na nossa aula. P36 a nossa situação inicial são duas cargas. Vou representar essas cargas por bolinhas. A gente tem primeiro o nosso triângulo equilátero. Não está parecendo muito um triângulo equilátero, né? Mas vocês estão entendendo a ideia. Nossa primeira bolinha e a segunda representam as cargas, tá? E lá no ponto superior a gente tem o nosso ponto P. Vou desenhar aqui mais embaixo para poder ficar mais fácil da gente fazer, determinar a direção e o sentido. O que tu fez, fiz não. Isso que eu não queria comer. E lá em cima a gente tem o nosso ponto P. Bom, a gente já sabe, toda vez que eu tenho uma carga positiva, como é que é o campo elétrico dessa carga positiva. Então a gente sabe que o campo elétrico de toda carga positiva ela é um campo de afastamento. Então ele vai apontar na direção do raio, né, apontando do centro para fora da carga, e ele vai ser do centro para fora da carga, né? Essa é a direção e o sentido. Então, se a gente for olhar aqui para o nosso desenho,
Essa e essa aqui são cargas positivas. Consequentemente, o campo elétrico da carga positiva, ele vai ter que apontar da carga para fora, em todas as direções e sentidos, né? Então, se eu for traçar aqui, ó, em todas as direções e sentidos, a gente vai ter um campo elétrico mais ou menos assim, tá? Se eu for olhar aqui, ó, na direção do lado do triângulo, aqui, ela vai apontar assim. Agora, nessa direção aqui, ó, que é justamente a direção do ponto P. O ponto P está aqui no topo. Tá? Então, o nosso ponto P é um ponto aqui no topo do nosso triângulo. Então, a gente vai escrever. Se eu fosse escrever a direção e o sentido, seria um vetor que aponta assim. Então, quando chega no ponto P, ele aponta para lá. Continua, tá? A gente viu que ele segue no espaço a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, o vetor campo elétrico da segunda carga. Essa carga aqui a gente vai chamar de carga 2, tá? A gente vai chamar ela de carga 2. E a primeira carga a gente vai chamar de carga 1. Carga 2 e carga 1. Tá? Então, para a carga 2, aqui é o campo elétrico da 2, a gente vai chamar esse campo elétrico de E com índice 2. É com vetorzinho em cima, porque é uma grandeza física vetorial. E para a primeira carga, a mesma coisa. Então, se a gente for ver, a primeira carga, o campo elétrico dela é um campo elétrico que vai apontar na direção do ponto P, também assim, ó, do mesmo jeito que a ponto da carga 2. Só que uma direção oposta, né? Se afastando da carga 1, né? E apontando sempre para longe da carga 1. É o que a gente chama de campo elétrico de afastamento, tá? Sempre se afastando. Do mesmo jeito que a gente tem para carga 2, vai acontecer para carga 1. Tá? Então, esse campo eu vou chamar de E1. Papai? E1. Mamãe, é assim, ó. Tá? Mãe. É1. Então, campo elétrico da carga 1, campo elétrico da carga 2. Isso aqui é a direção e o sentido do campo. Tá? Apenas isso. Agora só tem noção. Estamos analisando a direção e o sentido do campo. Vamos agora para os dados da questão. Tá? Eu gosto. Eu gosto. Era pra ouvir o que eu falei. E foi, meu filho? Os nossos dados. O que era? É tipo assim, ó. O que a gente vai ter? Os valores que a gente já sabe das cargas. Tá? A gente já sabe o valor da carga, que ele é igual Tipo assim, mãe. a 10 elevado a menos 6 coulombs. Que folha? É que eu tô bem 10 a menos 6. E a distância É tipo duas pessoas, né, na praia. D, que é 0,3 metros. Depois a pessoa toma. Agora, o que a gente tem que procurar com essas informações? O campo elétrico em módulo, tá? De cada uma das cargas. É isso que a gente está procurando. O campo elétrico é de cada uma delas. Aqui eu não tenho a seta em cima porque a gente está procurando o módulo do campo elétrico. Como é que a gente calcula o módulo do campo elétrico de qualquer carga? Através daquela relação que a gente já aprendeu. O campo é igual a
constante eletrostática do meio, que pra gente é o vácuo, módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado, da carga até o ponto, tá? Bom, pra gente a distância da carga até o ponto P, né, que é 0,3 metros, o valor da carga 10 a menos 6, e o K0 é o que a gente já conhece, 9 vezes 10 a nona. Então, como é que a gente vai fazer aqui? O nosso como é uma carga, as cargas são iguais, então vou precisar fazer essa conta uma vez só, tá? Como é uma carga só, tá? Como a gente está falando de apenas uma carga, então 1 vai ser igual a E2, que vai ser igual a um E, que eu vou calcular agora, tá? A gente vai ter que calcular apenas uma vez. Então, continuando, a gente vai ter que E é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga, que é 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 0,3 ao quadrado. Muito bem. Se a gente for fazer essas continhas, o que a gente vai ter? Vou repetir 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a nona com 10 a menos 6. A gente conserva a base e somos expoentes. Vai ficar 10 elevado a 9 menos 6, que vai dar 3. 9 menos 6, que dá 3. Então, continuando aqui, ó, a gente vai ficar agora só com 9 vezes 10 a terceira em cima, dividido por 0,3 ao quadrado, que é 0,09. Seguindo em frente, o que a gente vai ter? Dividir aqui para poder ficar mais organizado, tá? Aqui, ó, nosso ele vai ser igual, consequentemente, a 9 vezes 10 a terceira, dividido por quem? O nosso 0,09. Quem é 0,09? 0,09 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2. De onde é que saiu esse menos 2? Passei a vírgula aqui, ó, 2 vezes para a direita. 9 vezes 10 a menos 2, tá? E agora o que a gente pode fazer? Dividir 9 com 9, que vai dar 1. Depois, a gente reescreve igual. Aqui, ó, divisão de potências com a mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Nossa base é 10. O nosso primeiro expoente é 3, menos o segundo expoente, que é menos 2. Então, o nosso vai ser igual a 10. Menos com menos aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 3 mais 2, que é 5. 10 à quinta, o que? Newtons por Coulomb pra gente, por enquanto. A nossa unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb. E essa é a nossa resposta. Então, esse é o módulo do campo elétrico, tá? Das duas cargas, separadamente. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, tanto E1 quanto E2 vão ter o módulo, tanto E1 quanto E2 vão ter o mesmo valor, 10 à quinta, tá? Agora a gente tem que passar para determinar o módulo do campo elétrico